Então, a gente vai dar continuidade com a nossa sessão do músculo esquelético. Hoje a gente vai iniciar o tema de desordens articulares, né? Dando ênfase aos acometimentos degenerativos, tá? Só antes de começar a fazer uma pequena introdução de que articulação não significa ter movimento, né? Por exemplo, o nosso crânio ele é cheio de articulações, mas somente a nossa mandíbula que se movimenta. Então, a articulação, na realidade, significa o encontro de osso com osso, e não que obrigatoriamente tenha movimentos, certo? Então, a gente vai começando com... Nossa, vamos ver o que aqui assim. Tem foto mais pra frente, Carol. Então, a gente vai começar falando sobre a classificação funcional das articulações, né? E aí ela é classificada em 3 tipos: sinartrose, que são compostas por articulações fibrosas, elas são articulações imóveis, sinartrose, sem movimento. Anfiartroses, são compostas por articulações cartilaginosas, e elas são semimóveis. Anfiartrose, eu decorei com atrofia, pouca movimentação, sem movimentos. E diartroses são formadas por articulações sinoviais, são articulações móveis, demais, movimentações demais, tá? E aí, elas são articulações móveis. E aí, a diartrose ela ainda se dividida em grupos dos uniaxiais, dos biaxiais e triaxiais. Sendo os uniaxiais, a articulação que se move ao longo de um único eixo, biaxial, que se movimenta ao longo de 2 eixos, e triaxial, 3 eixos. E aí, como nós vimos que as articulações fibrosas são provenientes das ciartroses, que são articulações sem movimentos, nós temos como exemplo articulações das suturas, que são imóveis, como exemplo aí do lado nós temos o crânio, as suturas do crânio. São compostas por articulações lumfosas, que são articulações do dente com o osso, e as sindesmoses, que são as membranas interócitas. Já nas articulações cartilaginosas, que são articulações semimóveis, certo? Que são oriundas das anfiartroses, elas podem ter, como exemplo, as articulações primárias, as sigundroses, né? Que são articulações que podemos chamar que até de articulações temporárias. Como, por exemplo, a placa de crescimento. Essa cartilagem, um dia ela vai sumir, entendeu? Já as articulações secundárias, e as primárias, elas se formam por cartilagem hialina, tá? Outro exemplo desse tipo de cartilagem a gente pode encontrar são nas nossas costelas, né? Então, nossa costela é formada de osso, costela e osso. E essa costela também é de cartilagem hialina. Já as articulações secundárias, que também são semimóveis, elas são formadas de fibrocartilagem. Um exemplo disso é a síntese pública. E a diferença dela para a sicondrose é que ela não é temporária e ela é feita para absorver impacto, choque e dar maior flexibilidade para a pessoa, né? E temos articulações sinoviais. As articulações sinoviais, elas são compostas de articulações de pivô, dobradiça, encela, plana, bola isquiote e elipsoide, né? Lembrando que as sinoviais são as diartroses, que têm movimentações demais. Então, as sinóvias, elas são articulações articuladas, né? Fazem movimentações. E aí, como a gente dividiu ela em grupos de uniaxial, biaxial, triaxial, na uniaxial nós temos a pivô, a dobradiça, e a biaxial, a celar e a elipsoide, e a triaxial, a plana e a esferoide. Certo? Então, as articulações sinoviais, elas são mais frequentemente encontradas ao longo do nosso membro, e aí, para que uma articulação seja classificada como sinovial, esses dois ossos, esses dois ossos adjacentes, elas
participam da articulação e devem ser articuladas, e para isso elas devem ser compostas por uma cartilagem hialina, o osso deve ser coberto por uma cartilagem hialina. Essa cartilagem hialina, ela é envolvida por uma cápsula articular, Essa cápsula articular, no seu interior, ela é composta por uma membrana sinovial. Essa membrana sinovial, ela vai produzir, liberar o líquido sinovial para poder dar maior, diminuir o impacto e o atrito entre os ossos, certo? Além disso, essa cápsula articular, ela é formada ao seu redor por ligamentos, tendões e músculos, para dar maior estabilidade para essa articulação, fazendo com que essa articulação faça amplos movimentos. E esses amplos movimentos, consequentemente, vai dar para ela vai fazer com que ela seja mais suscetível a luxações, certo? Mas dá a ela a capacidade de movimentações. E aí é um exemplo do pivô, a explanação e supinação, é a articulação entre o rádio e a una, né? A dobradiça é a articulação de flexão e extensão, o exemplo é entre a una e o húmero, tá? O encela, a articulação que geralmente é côncava e convexa, a gente encontra esse tipo de articulação no carpo e metacarpo. Posso demais? Está passando sozinho. O encela. Só posso ter defendido o vídeo. Aqui é a plana, certo? É a articulação que a gente tem das mãos, articulações intercapais, intertarsais. A bola e soquete, tá? Também conhecido como esferoide, ela faz as movimentações de flexão, extensão, rotação, abdução e adução, né? Que é o exemplo do húmero com a escápula, né? E o elipsoide. Ele faz a flexão, extensão e pronação, abdução e adução, né? E aí, só agora, resumindo o que foi falado, sinartrose, articulação formada por articulações fibrosas, são imóveis, exemplo, sutura e sindesmose. Anfiartrose, articulação formada por articulação cartilaginosa, são semimóveis, exemplo disso é a sípse pública, a sincondrose, a tifoesternal. E a diartrose é formada por articulação sinovial, que são móveis, que é a maioria das articulações do nosso corpo, né? O ombro, o joelho, o cotovelo. E aí, depois dessa pequena introdução, vamos começar, né? Pode ser isso, né? A gente tem um pouco do site do que a gente vê a cartilagem, né, sobre o uso do fênix. Esse segundo aqui, caso do amarelo, é a membrana sinovial. Esse mais externo é a cápsula articular, que é a cavidade, né, da legislação, e nesse caso o menisco. No caso lá, foi doente, né, constituinte, e a gente vai ver aqui redução do espaço articular. O que acontece na cartilagem? Olha, acho que está especificamente mostrando a cartilagem em si. É um
inflamação, desgaste. Ah, esse aqui que eu acho que é a redução. Parece apontar mais para o espaço articular, né? Aqui é uma inflamação da sinóvia, né? Como é que a gente chama essa informação da membrana sinovial? Sinovite. Mais externo é o espessamento da cápsula, né? Está inflamado, né? O espessamento da cápsula. Isso aqui são os osteócitos. E também pode formar cistos ósseos. Cistos ósseos. E menisco, ali. E a degeneração. Então, quando a gente for avaliar uma articulação, a gente tem que ver se há uma redução do espaço articular. Se houver uma redução, a gente tem que ver se nessa redução a gente vai ver osteócitos de forma assimétrica e esclerose óssea, certo? Ou se essa articulação ela tem uma erosão simétrica e um acometimento de partes moles. Se for assimétrico, se os osteócitos forem assimétricos, tiver uma esclerose, a gente vai pensar em uma doença degenerativa. E aí a gente vai ter que ver se ela é uma osteoartrite típica ou atípica. Se for atípica, a gente tem que ver se a distribuição dela não é usual, se é severa e a idade, para poder pensar em uma causa de trauma, se é um depósito de cristal, se é uma neuropatia ou é uma hemofilia. Se for uma erosão simétrica com acometimento de tecido, a gente já vai pensar num acometimento inflamatório. Se acometer apenas uma articulação, ela é um acometimento por causas infecciosas. Se for mais de uma articulação, a gente tem que ver se o acometimento dessas articulações são proximais e não tem proliferação óssea, e se são distais com proliferação óssea. Se for proximal sem proliferação, pensar em uma artrite reumatoide. E se for distal com uma proliferação óssea, pensar em uma espondiloartrite soronegativa. Se for um acometimento axial, pensar em espondilite anquilosante. Se for periférico, pensar em uma artrite psoriática ou reativa, né? Então, hoje a gente vai enfatizar os acometimentos degenerativos, tá? A osteoartrite, então, ela é dividida em causas primárias e secundárias, sendo a primária podendo estar a idiopática e a senil, e a secundária terem outras causas, como pós-traumáticas, artrite inflamatória, doenças congênitas, osteonecrose, artrite neuropática, a endócrino e a metabólica, né? A endócrino sendo a acromegalia, a metabólica a hemocromatose. Alguém para falar sobre a classificação de Kelvin-Lawrence? Basicamente, a classificação de Kelvin-Lawrence, ela utiliza um sistema de avaliação da gravidade da osteoartrite e vai utilizar bases radiográficas, né, para caracterizar cada grau. Um dos pontos importantes para a gente se atentar aqui na classificação de Kelvin-Lawrence são os osteócitos epimarginais, principalmente. E também o estreitamento do espaço articular, que vai estar relacionado com maior grau dentro da classificação de Kelvin. As incidências, né, para a classificação de Kelvin, elas variam de acordo com a região anatômica que você quer avaliar. Então, por exemplo, se você quer avaliar a mão, você tem que ter uma incidência em PA para poder fazer uma avaliação correta utilizando a classificação de Kelvin. Se você quiser avaliar, por exemplo, a coluna cervical, você tem que ter uma incidência em perfil para poder avaliar osteócitos marginais na coluna cervical, por exemplo, ou no lombar, da mesma forma. Já nos quadris, por exemplo, a gente tem que avaliar os quadris na incidência em AP. Joelhos também a gente avalia em AP, né, que é o caso dessa representação que a gente tem, e os pés também a gente avalia em AP. Em relação aos graus, né, da classificação de Kelvin, basicamente o grau 0, né,
a gente tem a ausência definitiva de alterações radiográficas, então não tem nada, como é que tem naquele osso, não tem osteófito marginal, nem questão de espaço articular. Já no grau 2, a gente vai ter osteófitos mínimos, vai ser o caso aqui, né? A gente tem osteófitos mínimos, e equívocos, eles podem ser questionáveis, né? Um olho pode avaliar que tem, outro que não, então depende muito do avaliador, né, que vai analisar a imagem. Geralmente, esses osteófitos, né, no grau, estão nas margens mediais, nas articulações, e possivelmente tem aquele lábio osteofítico, né, associado no grau 1. No grau 2, a gente tem já um osteófito bem definido aqui, né, como um exemplo, e possível estreitamento do espaço articular, que a gente fica um pouco até na dúvida, né, mas talvez, por exemplo, se o paciente tivesse feito com carga, né, a gente poderia avaliar melhor se tem um desvio, né, do eixo. Que seria, o grau 2 seria leve. O grau 3 já é considerado moderado, e a gente vê múltiplos osteófitos, por exemplo, o estreitamento definitivo do espaço articular, como a gente vê aqui, e esclerose também. Algum grau de esclerose já pode ser avaliado, né? Aqui a gente vê na margem aqui medial da tíbia, essa pequena esclerose. No grau 4, que é o grave, a gente tem grandes osteófitos. Esse aqui está bem proeminente, como a gente pode ver, já tem aqui também uma radiofrequência maior, representar uma esclerose associada. Não dá para ver cisto, né? Mas a gente já vê que tem aqui um gráfico com esse osteófito proeminente, uma redução do espaço articular significativa e uma esclerose óssea bem definida. E no lado contralateral a gente vê, né, que tem realmente, comparando os dois lados, aqui a gente vê uma diminuição e aqui um aumento, né, com a esclerose óssea também aqui associada. Então, acho que é isso. Então, como o Gustavo disse, essa classificação se trata de uma escala que é composta da gravidade da osteoartrite, que leva em como consideração principal da característica radiográfica os osteófitos marginais e o estreitamento desse espaço articular, né? Vamos rapidinho. Só uma coisa, nessa classificação ela foi escrita há muito tempo só para o joelho do compartimento lateral. A classificação inicialmente descrita pelo Kelvin Lawrence, né? Depois ela foi adaptada para as outras articulações e para o compartimento medial do joelho também. Tem uma articulação que ela não respeita essa classificação. Toda vez que os meninos falaram no estudo, eu comentava com vocês. Vocês lembram? A articulação ela tem uma evolução degenerativa que não respeita a classificação de Kelvin Lawrence. Exatamente. Então, lembrar que a articulação trapézio metacarpal não respeita essa classificação. Então, por mais que ele coloque mão e AP, ele está pensando mais nas interfalangianas e metacarpalangianas. A trapézio metacarpal não respeita. A gente vai falar sobre as articulações. Perfeito. Aqui, no caso, a gente tem duas imagens. A primeira delas é uma imagem de sonografia, com transversal, acredito que seja dessa mesma topografia que acrônico-clavicular, em que a gente já observa assim, fatores que corroboram com o possível osteoartrite, né? Acrônico-clavicular, que é uma esclerose óssea, a presença de cistos ósseos, tanto no acrômio como na clavícula também. Na imagem de ultrassonografia, não é o método ideal para a gente avaliar as estruturas ósseas, mas a gente pode ter aqui alguns indicativos de que há uma doença óssea associada quando a gente coloca o transdutor, né? A gente não tem uma linearidade contínua das estruturas ósseas, como a gente viria, por exemplo, no raio-x, no ultrassom, né? Que a gente viria essa sombra acústica, desculpa, essa sombra acústica posterior intensa, né? E uma delimitação das estruturas ósseas de forma relativamente linear, né? A gente só não viria ali na região das cartilagens, mas, por exemplo, a gente vê aqui alguns osteófitos
uma descontinuidade aqui da clavícula, acredito que seja a região acromial, né? Só cuidado com o termo de descontinuidade, que dá a impressão de fratura, sabe? Descontinuidade da vertical. Acho que o principal aí é você comentar que tem essas labiações frontais, irregularidade, tem os osteófitos mesmo, da articulação acromial. O caso em relação ao ultrassom é muito ruim nesses estágios iniciais para avaliar a redução do espaço articular. Então, você veja que o espaço articular parece preservado. Pode não estar, mas parece preservado. Aí você teria osteófitos sem uma redução do espaço articular. O Karen vai questionar a redução do espaço articular. Então, tem que ter cuidado para poder falar no ultrassom. Mas frisar mais osteófitos mesmo, porque você está bem feito para isso. E o raio-x? Raio-x, a gente vê uma diminuição aqui difusa, né, da textura óssea, uma degeneração aqui, realmente nessa porção terminal da clavícula, com cistos ósseos associados, uma esclerose aqui subcondral também, redução do espaço, né, entre a articulação acromioclavicular, osteófitos aqui. Isso. Duas coisas em relação ao falo são interessantes. Sobre os cistos, ó, deixa eu ver rapidinho. Os cistos não são esses daqui, tá? Na verdade, esse daqui, ó, eles são cistos subcorticais. Então, esses aqui são cistos em questão e esses aqui não. Esse aqui pode ser regularidade óssea mesmo. Por que os cistos provavelmente eles não estão aqui? Porque são cistos por conta da insinuação do revestimento sinovial, como tem um estreitamento, ele vai, como se fosse a membrana sinovial, ele vai como se fosse erodínico, ele é cortical e o líquido vai entrando naquela topografia. Então, eles vão ficar mais próximos da interface articular. E isso, eles vão ficar mais superficiais. Por isso que eles são subcorticais ou subcondrais. Se você quiser na descrição colocar. Em relação a isso daqui, acho que são irregularidade mesmo da margem distal da clavícula. Agora, esse daqui é importante você falar, tá? Quando você tiver essas proeminências ósseas que podem ser esporões ou então osteófitos, isso daqui pode determinar impacto sobre o mecanismo rotador e ficar lacerando o tendão supraespinhal. Então, toda vez que você tiver uma problema clavicular, os osteófitos que são mais craniais, eles são menos relevantes. Pode até causar dor para o paciente, claro, mas esses osteófitos inferiores têm que ser mencionados. Bem importantes. Deixa um R3 mais. Que vai ter ressonância. Duas imagens de percepção. A primeira construção da alça, a primeira construção de coronal, a segunda axial. A gente observa na articulação lateral a redução do espaço articular, com os marginais, principalmente nessa margem inferior. Tem também cistos concavos. Também na clavicular, a gente observa não tem uma aparente redução do espaço, mas tem um osteófito marginal inferior, que a gente pode inferir impactos. Uma coisa nessa pode ligar no intervalo articular e no axial. Ainda tem um pretinho. O canal. Isso, boa. Então tem gás ali no intervalo articular também. Tá, e aqui são três imagens de ressonância. A primeira coronal a segunda coronal depois X, e a terceira axial X, onde a gente observa essa redução do espaço articular, né, com os cistos subcondrais, tem os osteófitos descritos anteriormente, e também um pequeno termo articular que tem essa está para melhorar os cistos. Pode voltar.
também tem uma fotografia, né? Então, vamos lá, imagem, governo, e a gente vê também a operação de ginástica, né? Coloca a fotografia, ele vê que vocês falam de redução, espaço aqui, e aí a gente vê que o moleque, né? A gente tem uma certa esclerose também, superfície articular, também, esclerose, e aí chama a atenção também são os teólogos, que estão mais soberanos, também, e aí tem até uma impressão batia bastante na circunstância. E aqui também, no coronal, né, a gente tem as projeções algebraicadas, aspecto lateral, né? É assim, o conjunto achados também fala a favor de mostrar. Uma coisa que esse alfetrite tem que as outras não têm são esses corpos livres intraarticulares, né? Então é bom escrever esses corpos livres, sobretudo os que estão no intervalo articular, por exemplo, esses posteriores ali, posteriores à margem distal, como o número. Talvez eles tragam dor para o paciente, mas não apresenta repercussão de bloqueio, né? Mas sempre que tiver um corpo livre intraarticular, no intervalo articular, é importante descrever, porque senão o paciente vai ter bloqueio. Ele não vai melhorar, não sei se ele retirar daquele corpo livre. Pacientes diferentes, né? São 4 pacientes diferentes. 4 diferentes. São 3? 4? 4? Tá. Então, aquele primeiro ali, aí depois tem os irmãos ali do segundo. Esse, Tá. depois esse, Tá. depois esse, Tá. e depois esse. João. São os juntos. Não tá aí. Espírito maternal. A gente vai na radiografia do principalmente aqui nas nefrologias, né, a gente vê uma redução do espaço articular, que parece bem proporcional nos dedos. Também uma esclerose da parte da articulação em si, né, da vida calodiana. Proximais e também nas distais, mas principalmente aqui nas proximais. Esclerose, redução do espaço, parece também que algumas têm irregularidade. Só que aqui me parece que se forma. Vamos aquele quadrinho que lá no começo estava em inglês, né? Nós temos a redução do espaço articular. Aí, redução do espaço articular, ela é composta de osteócitos assimétricos ou ela é composta por erosões simétricas? Nesse caso, erosões. Erosões. E aí ela O que a gente faz pensar em erosão? Desculpa, o que a gente faz pensar em erosão? Parece que o osso tem um desgaste assim. A erosão, quando ela acontece, ela pode ser uma erosão rasa ou profunda. Ela pode ser uma erosão na porção central da articulação, na periferia ou periarticular. Então, essas são erosões que são centrais, né, na porção central da articulação, certo? Elas não estão tanto periarticulares, né? E aí ela tem formação de osso ou não tem? Então, ela tem uma Assim. Exato. Aí tem outra pergunta, ela tem osteófilo ou não tem?
Pronto, aí é exatamente o pulo do gato, né? O osteófito, que aqui é o osteófito por definição, ele é uma reação osteopertrófica que aumenta a interface articular. Toda reação osteopertrófica é um osteófito? Não. Mas todo osteófito é uma reação osteopertrófica. Beleza. Se ela é uma reação osteopertrófica em uma articulação que tem redução do espaço para alargar o espaço, então não é osteófito. Então, aí, nesse caso, você vê que não é osteófito. Por quê? Porque não alarga a interface articular. A gente tem a sensação de que a articulação está alargada porque ela foi erodida na porção central. Isso. Então, aí você vê que, opa, ela tem erosão, é na porção central e ela não tem osteófito, mas aí está tudo lugar. Você vê que isso não é osteófito. Perfeito, perfeito, perfeito. Como se tivesse apertado. Aí ela assume um aspecto, vai de volta, exatamente. Esse aqui dá pra ver. Essa está bem ótimo. Isso, a gente tem falado de aproximar do quarto área. Isso. Tá tudo bem. Tá, aí, o que é que a gente vai pensar antes de ir para outra? O que é que a gente vai pensar nessa e não ser uma osteoartrite degenerativa nas mãos? Além dessa morfologia, na mão como um todo. Isso. Quais articulações aí estão mais acometidas? Mais aproximado. Isso. As interfalanginas proximais do segundo, terceiro e quarto lares dedos, né? Estão mais acometidas. Elas estão mais acometidas do que as interfalanginas distais desses mesmos dedos. Quando você tem algum grau ali de alteração nas interfalanginas distais, elas são mais. Então, você liga uma luz. A osteoartrite degenerativa, ela acomete predominantemente as distais em relação às proximais. Então, você tem que ligar. Vai ter aqueles slidezinhos das mãos, onde tem os acometimentos das patologias. Não, a gente cola mais slide na inflamatória, para fazer diagnóstico diferencial. Beleza, assim. Aqui vai aparecendo tem um salsicha, tem é o aumento da, Esse também. Vai lá. o aumento da do tamanho mesmo da área de árvores. Esse é um osso longo, né? Os nossos irmãos. Bem, que também é coletando, né? Carro, falando de ano proximal, distal, falando de proximal, distal, né? Um aumento bem também simétrico, né? Que faz a gente pensar em alguma de origem endócrina. Como é que estão os fluxos terminais? Os fluxos terminais, vamos falar de destaques. Compara o topo terminal dessa mão com daquela mão ali à direita. Tá? Não, ao contrário, parece que tem mais osso. Tá vendo que parece que tem tipo uma... Eu me lembro de um machado, mas a literatura fala tipo, é como se ele tivesse proeminente assim dos lados. E às vezes assume até um aspecto meio assim. Isso mesmo, pá. A função central. Compara com o outro lado ali, ó. Eles são diferentes. Olha a falange. A falange não, só. Não sei se é da qualidade, viu? Porque a imagem parece meio antiga, né? Assim, falando da radiografia. Né? Aí outra coisa interessante também, olha para a falange distal do polegado. Ela é meio regular, mas parece que ela tem também proeminência óssea. Tá vendo ali, ó? O topo terminal da falange distal. Ela também tem como se fosse uma proeminência óssea, como se fosse uma reação osteopetrônica. Aí olha também ali para o processo estiloide da uma. O processo estiloide da uma, ele tem um aspecto meio aqui, como se fosse um chifre, né? Assim, uma proeminência também não é um aspecto normal. Que mais? Só isso aí, ela tem mais coisas. Só isso, tá? Vai para ponta diagnóstica para esse daí? Vocês falando? Melhor ele. Tá. Eu queria diminuir um pouco o consumo para esse daí. Só para pegar as duas mãos com baixinho. Boa.
E aí? São causas diferentes, né? Então, Fala primeiro evitar o livro. podem ser ajudando, né? É. Podem ser ajudando. São onde? Já é tudo que eles têm fusão, se realmente é as coisas. São casos diferentes. Nesses casos do carro, é uma palavra que não Quando você quer dizer, quando você fala um termo de fusão, você não está querendo se comprometer a dizer se essa articulação um dia ela foi junta e ela agora não está, se ela sempre foi assim. Certo? O termo fusão, ele não passa essa mensagem. Se você acha que ela já foi assim, então ela é uma coalizão. Não deixa de ser uma fusão. Se você acha que um dia ela era uma articulação, e agora ela não é mais uma articulação, que houve fusão, isso é uma anquilose. Perfeito, perfeito. E aí é uma fusão, é uma anquilose. Anquilose. Perfeito. O termo fusão está correto, tá? Eu estou só estimulando para o termo anquilose, que é o termo que é mais. Você sabe que isso aí um dia vai foi separado e não está mais. Espaço articular também, falando de outras, né? Reposição de mais, formas escleróticas, né? Assim como outros, meio de esclerótica. Então, tá. Eu acho que você escolhe mais do alguém. Vocês estavam por aí aqui, a gente não parece estar tão esclerótico, né? Quais articulações acometidas, né, Gustavo? Acometimento aí, né? Via de regra, como é que é? Via de regra, como é que é esse acometimento? Tem redução do espaço articular, nós por vezes formando até anquilose. O que mais? Tem esclerose, alguns delas. Tem osteófilo. Vamos mostrar. Mas concorda que tem muita redução de espaço, às vezes com esclerose e anquilose, sem osteófilo, sim. Ela é predominantemente outras coisas e não osteófilo. Concorda? Então tem muitas outras acometimentos antes que osteófilo. Tá. Quais articulações mais envolvidas? Metacarpalogianos. Acho que principalmente intercarpais, radiocarpal e carpo-metacarpal, concorda? Carpo-metacarpal. Então ela costuma ser mais proximal, parece que ela comete mais punho e menos mão. Concorda? É justamente na região que é o quilômetro. Isso, exatamente. Ela comete mais punho e menos falange, apesar de também ter um acometimento nas falanges. Tem uma coisa também que não falou que é importante a gente mencionar. Mercado textura óssea. Difusamente reduzido. Sobretudo periarticular. Quando vai estar a cabeça desses metacarpos, né? Então, começando ali o nosso laudo, a primeira linha vai ser aquelas estruturas ósseas, aí vai ter textura óssea. Né? Então, a textura óssea chama bastante atenção. Essa osteoporose, sobretudo periarticular. Hipóteses diagnósticas aí para essa mão? Osteoartrite degenerativa? Acho que não. Ah, então não sabemos ainda qual é a hipótese diagnóstica, mas pelo menos osteoartrite degenerativa não é. Uma outra. Ah, ele pode ser. É uma ótima hipótese. Por que, Gil? Porque assim, a inflamatória geralmente tem outras alterações que acabam se sobrepondo às alterações dos osteóides. Nesse caso, tem a anquilose, que é uma coisa que acontece com a L, ela é mais proximal. Tem essa, como se fosse rarefação barra osteoporose periarticular. E acaba que
não é uma hernia avançada o suficiente para ter aquelas ilustrações, aquelas alterações assim, clássicas de suicídio, desenvolver, enfim, mas eu acho que ela está bem. Eu acho que é uma ótima hipótese. E lembrar também que o paciente da artrite reumatoide, na prática, ele é um paciente que, costumeiramente, é um paciente idoso. Então, ele pode ter os acometimentos da artrite reumatoide e os associados da exatamente, da artrite degenerativa. Então, que confunde muito na gente, mas como ele vai ter muito mais achados de artrite reumatoide, né, porque geralmente a doença tem mais tempo de evolução. Então, estou lembrando, mas acho que é uma excelente hipótese. E o último. Esse aqui também, né, agora que é da mão, a gente consegue ver, pelo menos, se for ver a redução dos espaços, né, claro, que a gente estava comentando anteriormente. Consigo ver também a esclerose, e aqui eu já consigo ver mais os osteomas aqui em cima. Ou seja, que de fato configura, mas vamos por aqui. E no segundo ao quinto, os osteomas estão mais aonde? Os osteomas estão mais por aqui. Não, mais as Mais falanges distais, distais. tá. Isso, estão mais as falanges distais. Aqui, né? Isso. Ó, por exemplo, olha a base da falange distal em relação à base da falange média. Olha como a base da falange distal está mais larga do que a da falange média. Tá, Concorda? agora. Isso, mais esclerótico, redução do espaço, etc. Aí lembra, o laboratório vai aumentar a interface articular. Então é exatamente o que aconteceu ali. Ele cresceu a interface. Parece que a articulação era maior do que a da articulação anterior. Não, isso, basicamente eu vejo redução, esclerose e essa questão dos osteomas. Eu tinha visto mais aqui, mas realmente, aqui dá essa impressão, mas você falou. Mas, vocês têm alguma coisa? Questão sobre inchação, né? Desvio Boa. radial das falanges distais, do segundo e do quinto. Não, da falange distal. Isso. Você vê que é aquele paciente que chega para você, quando você faz a obturação de mão, aí ele vai falar assim, doutor, esse meu dedo está entortando. Ele não é assim, está entortando. Exatamente por conta da osteoartrite, né? Então, aquele segundo raio, o dedo deve estar desviado. E da metacarpofalangiana, o primeiro, isso, que você já tem uma subluxação também. E também uma bisartrose. Mas acho que depois vai ter isartrose, né, especificamente. Tá. Beleza. Aí aqui no primeiro a gente tem a osteoartrite erosiva, a segunda, acromegálica, a terceira, a hemocromatose, e a quarta, salpeostoma. O da hemocromatose é o diferencial da reumatoide. Inclusive, foi o caso do desafio lá no CDR, tirou muito polêmica. Esse último CDR, no primeiro dia, né, eles têm aqueles casos de desafios. Né? Aí, o primeiro caso que tinha era uma mão também, não tinha radiografia, se não me engano. Aí era uma osteoartrite da hemocromatose. E que confundiu muita gente e tudo mais. Até um caso que a gente trocou figurinha lá com o doutor André, enfim, foi bem difícil. É difícil diferenciar as duas. A gente fez uma radiografia da mão, em que a gente observa, né, nas antifalangeiras distais, a presença aqui de esclerose e aparente erosão. A setinha aqui que está apontando a artrose, né, a gente tem aqueles comemorativos também da osteoartrite que a gente comentou, né, esclerose óssea, onde vocês têm uns nódulos aqui associados. Mas o que chama mais a atenção aqui são esses nódulos, né, que inclusive no exame clínico geralmente são palpáveis e tem nomes bem característicos, né, que são o chá e a vertigem. Fala, Gustavo. Não é só, Gustavo, porque, assim, geralmente, pelo menos eu particularmente sempre confundo, né? Aí o que eu meio que fiz para tentar lembrar que o chá vem primeiro que a vertigem, né? Então, o chá está mais proximal, então a letra B ela vem antes do H. É basicamente isso. Porque acho que às vezes a gente confunde, né? Só na descrição, Gustavo, frisar muito os osteófilos, tá? Essa é uma típica osteoartrite degenerativa, então ela tem muito acometimento entre falangiana média e falangiana distal, falando proximal e distal. Mas a metacarpofalangiana está poupada, né? Se tem nada de acometimento. Se tem nada de acometimento carpal, basicamente. Então, carpo metacarpo, rádio carpal, muito pouco. Isartrose marcada.
E aí, quando você for descrever essa osteoartrite, você tem que pesar a mão na esclerose, redução de espaço articular, osteófilos marginais e pode ter alguns cistos ali. O termo erosão, cuidado com ele. Porque ela não é característica de... Ela pode ter erosão. Não vai ter erosão pondral, com certeza. Se fizer uma ressonância, vai ter erosão pondral, com certeza. Mas cuidado com o termo erosão, você não se enganar e não priorizar esse termo. As prioridades têm que ser outros termos, tá? E aí, as articulações que você achar que estão subluxadas, frisa também isso. Tá bom? O Paulo e vai relacionar a geografia. Não na geografia, não na geografia. Mas como essa osteoartrite degenerativa, ela não é característica de ter erosões. Então, na hora que você começa a escrever com erosão, você está escrevendo, é como se você estivesse vendo um cachorro que estivesse escrevendo gato. Você tem que escrever conforme que você está visualizando, mas que é de forma diagnóstica. Então, como o Carlinhos falou no começo da aula, né, nós temos essa classificação própria da bisartrose, para ver as osteoartrites da bisartrose, e alguém poderia falar sobre essa classificação de Little aí? Eu posso falar. Então, né, como você já falou, cara, depois eu falar, a classificação que é usada para risartrose. Aqui a gente tem o estágio 1, que a gente já consegue perceber, né, que tem um labiamento do espaço articular, trapézio metacarpiano, aí configuraria o estágio 1. O estágio 2, esse é o estágio 2. Seria uma diminuição do espaço articular, a gente já consegue perceber aqui, apesar da descrição falar que é discreta, já consegue ter osteócitos, né, marginais, e por vezes também na descrição fala de corpos líquidos. Esse seria o grau 2. O estágio 3, que seria esse aqui, na descrição fala que tem alterações mais acentuadas, com osteófitos maiores que 2 milímetros. Aí, né, a questão da redução vai somar, né, a questão do grau 2. Já vai ter o estreitamento, já vai ter os osteófitos, podem ter corpos, e aqui diz que ultrapassa 2 milímetros de osteófito, o grau 3. E o grau 4, além dessa artrose, né, trapézio metacarpiana avançada, a gente também já vai conseguir ver um aumento da articulação escapulotrapezial. Aí, configurado o grau 4. Já saiu. Essa vai na descrição. Aqui é uma tomografia de punho. Temos aqui um plano coronal e um plano sagital. Temos alguns achados, assim. Primeiro, vejo uma redução do espaço articular radiocarpal, certo? Primeira coisa que chama a atenção, né? A gente consegue, inclusive, ver aqui do plano sagital tem labiações osteoficárias marginais, parece ter um fragmento aqui ósseo também, né? Com também parece ter instalações osteopetróficas mesmo, de osteófitos. E aí, outra coisa que eu fico na dúvida, porque às vezes parece ter algumas, não sei se é a descontinuação da cortical, que talvez por aqui eu fico um pouco na dúvida em relação a isso, sabe? Outra coisa que me chamou a atenção foi aqui nesse intervalo da cartilagem triangular, tem uma densificação, parece ter uns focos talvez calcificados, como se fosse ou corpos articulares, mas assim, a gente pensa logo nessa topografia da condrocalcinose, né? Então, mas é isso porque se não ficou na dúvida se é por causa do globo facial, eu acho que é mais alterações, assim, a gente pensa no pós-traumático, né, de essa alteração, acaba que já um pouco
piada, mas é isso. É uma osteoartrite de punho, pós-traumático, e aí justamente a gente vê corpos livres, né? Formações osteoartárias, com certa esclerose também óssea, esclerose óssea, osso, fragmento ósseo aqui, né? E a UNA também tendo aqui os osteófitos, né? O processo estiloide da UNA aqui bem proeminente. Uma dica que eu acho que o pessoal aí é, quando você observar uma radiografia de punho, osteoartrite escafo radial, escafoide, você tem que suspeitar de instabilidade ligamentar. Lesão ligamentar seria escafo semilunar, sobretudo. Não união, o SNEC, né? A não união do escafoide. Então, o escafoide sofreu alguma fratura que deixou essa fileira proximal do carpo instável, e aí por isso o paciente evolui com uma artrose. Pode ser também uma risartrose acentuada, que aí ele começa a empurrar o escafoide e começa a determinar a artrose radioescafoide. Então, assim, não é muito comum uma artrose, uma osteoartrite radioescafoide, vamos dizer assim, degenerativa, isolada. Nesse caso, você tem basicamente isolada, em relação com os outros órgãos, ela preservada. Então, isso chama a atenção. Aí, um paciente jovem, etc., pode procurar instabilidade ligamentar, que esse paciente deve ter alguma coisa. Ou então, uma não união no escafoide. Então, se a coluna lombar de peso, pelo menos aos níveis de L2, L3 e L4, L5, são que mais chamam atenção. A gente vê que tem uma esclerose, tem inversão do espaço do disco, né, no espaço da escada temporal. Vê que tem teólogos, tanto anteriores como posteriores. Vê que também tem degeneração gasosa aqui, né, fenômeno do vácuo, que dá para ver, chamando mais atenção o contraste, né, na imagem. Deixa eu ver. Esse comprometimento que já Uma coisa só que as pessoas subjetivas é quando olha nessa segunda imagem, parece que tem uma redução desses dois pontos, inclusive, do canal do lado. Provavelmente porque tem aí, e do de cima, dois atrasos melhor. Acho que a gente está muito terapotizado fazendo essa redução. Não sou heteroprofisando, você vê ali no axial, o disco também, ele está... Isso, fez um complexo disco osteoartário posterior, né? Então, assim, tem um osteófito posterior, que ele costuma na coluna ser o mais tardio, né? Ele vai aparecer depois. Você tem mais osteófito anterior, depois aparece o posterior, né? Então, ele fez um componente disco osteoartário posterior, que com osteoartrite comprime o saco plural, né? Ele estreita a canal vertebral. Isso. Quando eu atingi as idades. E aí? Esse primeiro caso da esquerda, uma radiografia da bacia, radiografia da bacia, né, o quadril esquerdo. E aqui a gente vê uma redução do espaço articular, acetabular, né, da cabeça para frente. Coxo femoral. Também é a formação de osteófitos na parte mais superior.
Então, você descreveu redução do espaço articular osteoso. O que mais? Parece que esclerose também. Esclerose. Não vejo cistos. Aqui, ó, cistos. A vaga da big ó, junto da margem do osteóbito. Ali, ó, tem um osteóbito, é isso. Aí, ó, exatamente. Você vai procurar os cistos subcorticais ou subcondrais no canto onde tem mais artrite. Então, essa é a zona de carga. Beleza. E o que é isso? E a osteoartrite? Isso, osteoartrite degenerativa e osteoartrite. Os casos. Onde, Paulo? Não precisa identificar a maneira, mas pegou lá para mim. Faltou. Certo. Essa cabeça do fêmur está normal? Está vendo? Não. Acho que não. Assim, você descreveu o que está acontecendo, mas perdeu aquela cavidade, A vida é Perdeu mais a A esfericidade. esfericidade da cabeça, né? Tá mais plano. que no caso era para ser mais. Se ela quer que eu acertava, então começando a Volta no meio, cara. talvez não tenha do lado ajude. Aí. A cabeça vinha mais redonda, porque a cabeça está achatada, né? A cabeça daquele outro cara, eu perdeu a esfericidade dela. Tá achatada. Né? O que mais? Essa área assim, né? Mais docente, isso, bem no parte superior da cabeça, do apontamenento. Não, fazendo assim, tipo uma cunha na cabeça. Na cabeça. Aqui, ó. Isso, parece uma linha, né? Tem osteópolis? Tem esclerose? Então é uma osteoartrite? Quando tem redução do espaço articular, não tem osteóbito. A gente contou aquele lado degenerativo, lá naquele slide que estava no fundo do cristal. Aí, tem algum outro artigo para a gente pensar naquelas osteoartrites inflamatórias? Aquele outro lado? Tem erosão? Tem formação óssea? Tem formação óssea? Um paciente de 25 anos. Porque ele estaria com essa cabeça femoral, com essa alteração morfoestrutural, né? Um de 25 anos, qual é a causa? Quais são as causas que fazem da cabeça do fêmur dele achatada? Essa você vê? Ele só tem 25 anos. Caio falou. Foi o que eu falei? Essa aí na ressonância vai ver aquela linha, né? Serpente de sobra. Vamos falar sobre agora as articulações coxofemorais, quais são as principais alterações que a gente pode avaliar na radiografia. Essa imagem que a gente mostra a articulação femoral normal, né? Tem a linha isquiopúbica, a linha femoral e a parede acetabular medial. Elas estão na localização que no caso deveria ser. Nessa segunda imagem, a gente já consegue ver que o fêmur ele é mais profundo do que o normal, né? Então, seria a caracterização da coxa profunda. E essa imagem aqui, a gente já... Algum caso, falou. Aí, descreve de novo a imagem. Porque a descrição que você fez não é exatamente a da imagem. Ó, essa aqui seria a linha isquiopúbica. Correto. E aqui seria a parede medial acetabular. E essa aqui é a parte do fêmur, que ele está mais... Quem está passando da Quem linha está passando da linha é o acetabular. acetabular. É Então, a linha é medial acetabular. Então, é a protusão acetabular? Não, é a coxa profunda, como eu tinha dito. Isso. Né? Só que eu não escrevi Quando você de descreveu certo. isso, a cabeça do fêmur. Você falou que eu já confio, só que isso. Tá, entendi agora.
Tá, então aqui a gente tem, só explicando a linha femoral, e a parede medial do acetábulo, ela ultrapassa. Então, caracteriza a coxa profunda. E nessa imagem aqui, além da face medial acetabular, a gente tem a cabeça femoral que passa. Então, a gente tem uma protusão acetabular. Agora, a gente tem a imagem da radiografia do quadril, e aí, pela medida dos anos, né, a gente vai ver a questão do centro-borda lateral, né, que a gente vai traçar uma elipse, assim, traçando meio que o contorno da cabeça femoral, e aí o ponto central dela traça uma linha vertical, e a outra linha a gente vai abrir até um ponto mais lateral ali da margem acetabular, certo? Como se fosse nas outras imagens também. E a gente vai ver quanto vai dar esse ano, que o normal dele seria nessa segunda imagem, está entre um intervalo entre 25 e 40 graus, certo? Ficando no quadril, um aspecto normal. E aí, quando a gente vê que esse terreno diminui, certo? A gente vê que existe uma displasia acetabular, então seria menor que 25 graus. Quando existe um aumento da cobertura óssea, né? Às vezes por conta de variações osteoculares também, que você vai inclusive tirar do cálculo, mas daí você tem um aumento da cobertura acetabular, você tem aquele aspecto de impacto físico, quando o ângulo está maior de 40 graus. Certo, e que a gente tem também, só que aqui a gente vai avaliar o outro ângulo, né, que é o ângulo alfa, para a gente ver se tem ou não impacto. Né? A gente vê que a cabeça femoral, ela tem uma esfericidade que ela tem, faz um contornozinho e tem aquele abalamento normal, né? Só que às vezes você vê que ele fica um pouco mais retificado porque tem tipo de banco de ossos, né? Uma proeminência óssea entre a transição entre a cabeça e o colo. E aí, na hora de medir o ângulo, a gente vai traçar uma linha ao longo do eixo longo aqui, do fêmur, do colo. E aí a gente vai ver que ao nível que começa a se formar esse banco, ósseo, a gente vai traçar outra linha para medir o ângulo alto. E aí esse ângulo às vezes varia de 50, mas hoje eu acho que usa mais 60 graus, né? Para ver se existe um impacto. Tem literatura que fala 50, tem literatura que fala 55, tem literatura que fala 57, tem literatura que fala 60, né? Eu acho que se você quiser escrever e colocar, você escreve, deixa que o colega tomar. Então, ângulo alfa, Eu uso o 55. ângulo alfa menor que 50, 55, ou 57, ou 60 é normal, maior que isso é impacto nessa tabela de campo. Na conta do raio-x, né, você tem que fazer o perfil, né, o perfil de bloqueio, que é a medida correta do perfil de bloqueio. O perfil que você faz para você medir você ver bem o colo do ferro, né, o perfil do bloqueio. Ou naquele oblíquo do axial. Então, é importante que todo quadril você olha se tem impacto femoral acetabular. Isso é uma coisa que é preciso que se coloque nos lados. Ele favorece o diagnóstico e a prótese precoce do femoral. Bora? Talvez está fácil, não é, amiga? Bora. Certo. Radiografias dos joelhos até perfil tocável. A gente vê redução do espaço femorotibial bilateral. Aqui na esquerda a gente vê notadamente no compartimento lateral. Eu acho que o corpo particular na direita é no compartimento medial. Além dessa redução, temos aqui a redução ainda mais importante, no caso, temos esclerose subcondral, né? Nesses compartimentos. Confesso que achei os osteócitos pouco expressivos. E aí, só para enfatizar também a redução na esclerose, e ainda tem osteócitos e redução do espaço articular fêmuro-patelar.
E aí também os osteócitos papelares. Então, eu penso numa osteoartrite compartimental do joelho. Tá terminando, gente. Aqui a gente vê ressonância do joelho direito, do joelho esquerdo, plano coronal, e e aí o que a gente vê? A gente vê, eu vou começar a forma da minha cabeça, que a gente vê na parte óssea do que a gente vê muito mais, né? Osteócitos, aqui está mais específico, né? Os osteócitos marginais. A gente vê, aí que a gente não fala muito de redução do espaço articular, né? A gente já vai para as partes, para as alterações da cartilagem, né? Assim, meu olho não está muito bom, mas assim, já parece ter uma erosão da cartilagem, né? Femorotibial aqui tem uma redução, uma erosão expressiva, eu acho, com contato, contato entre as superfícies ósseas do compartimento aqui medial. Aqui, realmente tem a. Não sei como é que escreve isso, mas tem uma redução da cartilagem, uma erosão da. Essa não é espessura, erosão da cartilagem femoral e tibial, né? E. Mas assim, bora e lateral. Mas essa. Lateral. E o menisco, Gil? Ah, sim, tem que olhar para isso, né? Especificamente. Aqui o menisco não aparece, ele pode estar macerado aqui, né? Praticamente, que a gente só vê, não sei se tem que parece estar retinho, assim, mas não vai até o fim, né? Como se fosse uma alteração da. Esse corte não está chamando muita atenção, não, Rafael. Mas o lateral nem Mas aqui Suja ali fora. Você que tem levantado ali. Abaixo. Aqui definitivamente está macerado, né? Aqui parece que é até uma altura horizontal, talvez. Como é que tá estruço aí. E aqui da alteração da margem. E isso, finais da ressonância magnética de osteoartrite tibial. A gente também tem os osteócitos papelares, né? E derrame articular e esclerose. Tá. E aqui o corte axial. Tem um CGB? Parece um CGB. É isso. Eu acho que tem. Só mostrando na ressonância que a gente já tinha visto. Isso não vai. E o último. Apareceu. Acho que o EP aqui a gente já fecha às vezes engancha no. Com duas margens de raio-x, para você, a gente observa aqui um quilômetro, um ampliamento do terço distal da fíbula, tá? Uma redução do espaço articular tida tá lá. E aí é evidente também no perfil. Observa também a esclerose condral, né, mais evidente nas expansões da tibia distal, da tibia. E também uma aparente irregularidade do corpo barra fragmentação dessa parte mais posterior do estado. E confia só
pequeno, vamos falar uma mutação, contar. E só isso. Fechando esse BR. A osteoartrite afeta milhões de pessoas no mundo. Classicamente é vista como uma condição degenerativa da articulação que acomete não apenas a cartilagem, mas também as demais estruturas articulares. Assinale a alternativa que apresenta apenas as características de imagem da osteoartrite nas radiografias simples. A. Redução da espessura da interlinha articular, osteófitos e erosões periarticulares. B. Osteófitos, geodos subcondrais e lesões em saco bocado. C. Geodos subcondrais, erosões marginais e esclerose. D. Redução da espessura da interlinha articular, esclerose subcondral e osteófitos. E E. Deformidade em soprador de vento, osteófitos e erosões periarticulares. Bem, pelo gabarito. Escute, hein? Discordo totalmente. Vamos anular a questão. Pois é, eu As também lesões tinha... marginais, na osteoartrite degenerativa, Pois é. mais do que osteófito, não faz sentido. Isso. Correr. A osteoartrite é a doença articular mais prevalente no mundo. Com relação ao estudo da osteoartrite por técnicas de imagem, atribuo B para verdadeira e F para falso. As afirmativas a seguir. A radiografia convencional é o método de imagem mais utilizado na prática clínica para o diagnóstico, o grau de severidade e a avaliação da progressão da osteoartrite. Verdade ou falso? Fala, Luca. Verdade? Cintilografia óssea, tomografia para emissão de prótons podem ser utilizados caso a caso, mas ainda não fazem parte da rotina da investigação da osteoartrite. Acho que Hã? acho que a alternativa A. Já está na Poxa! É porque a primeira e a segunda vez já passou lá. Ah, entendi. Ah, tá. As duas primeiras são VV, né? Tá certo. Ok, Continua, gente. vamos. É A mesmo. Então, a ressonância magnética pode avaliar a articulação agir como sempre adiantado. A ressonância magnética pode avaliar a articulação como um todo, melhorando e compreendendo a patologia da história natural e das fontes potenciais da dor da osteoartrite, mas ainda não é utilizada na rotina para o seu diagnóstico e avaliação clínica. Os sintomas se correlacionam muito bem com a severidade das alterações radiográficas, apresentando na radiografia convencional da osteoartrite. O ultrassom, apesar de permitir a avaliação dinâmica das articulações, não é um exame que pode identificar erosões, hipertrofia sinovial e derrames articulares, assim como outras alterações de tecidos moles. Aí a sinal alternativa contém a letra A. A osteoartrite, antes denominada osteoartrose, artrose, doença articular degenerativa, entre outras, é a doença articular mais prevalente. Em relação à osteoartrite, assinale a alternativa correta. A destruição cartilaginosa com diminuição de sua espessura traduz radiograficamente como esclerose subcondral. Anti-inflamatórios não hormonais não devem ser utilizados no tratamento da osteoartrite, pois não há evidência de sua eficácia. Não trabalho com tratamento. Até os 50 anos de idade, a osteoartrite de quadris é mais prevalente no sexo feminino. Dor, rigidez pós-repouso menor que 30 minutos, parestesia e derrame articular são sinais ou sintomas de osteoartrite. E nódulos de Everden são nódulos articulares ósseos localizados na interfalange proximais. Olha Aí, o que o Gustavo falou. Então, qual é a resposta certa? Qual? Sei. Eu acho que eu teria ficado D. Acho que eu sei também.
Isso é meio estranho, né, essa questão. Apesar de que no próprio artigo, ele fala que tem um relacionamento em função moral. Eu também achei estranho. Talvez seja essa questão do maior Maior de 50 anos. certamente menor de 50 anos, né? Mais sobrecarga, né? Mais relacionado. No comentário deles, eles falavam que menor de 50 anos é mais prevalente em homens. É.